vontade. Tá. Vocês me ouvem? Professor, me ouve? Sim, Tá. perfeito. Meu nome é Flávia Beatriz Correia da Costa, eu sou servidora pública do Estado de Mato Grosso, sou procuradora do Estado, e a nossa proposta é fazer um estudo das nascentes urbanas de Cuiabá. Ô, Flávia, Eu não estou ouvindo. Desculpa te interromper, mas travou de novo, nós não estamos te ouvindo. Flávia? Será que ela não está ouvindo e está... Isso que é a minha preocupação. Não, agora Ela só caiu. Não, caiu. Está complicado, hein? O tempo tá... Professor, não quer começar pelo Carlos Marcelo? Porque daí a Franciele dá um tempinho de restabelecer a internet dela, alguma coisa assim. Pode ser. Carlos, tudo bem? A gente antecipar um pouco esse horário? Sem problema. Sem problema, Carlos? Então, obrigado, Carlos. Peço só para você abrir sempre a sua câmera. E assim que você tiver com a apresentação disponibilizada, você pode iniciar e a gente começa a contar o tempo, tá bom? Aparecendo? Sim. Opa. Bom dia. Meu nome é Marcelo, né? E meu orientador é o professor Érico, né? Daqui da Unemate. O título, né, do nosso projeto de pesquisa, né, Impactos hidromorfológicos de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica de Igarapé-Altamira, né? Esse Igarapé-Altamira, ele está localizado na sede, né, município de Altamira, no Pará, e foi uma das áreas, né, que foi atingida lá pelo empreendimento da UHE Belo Monte, né, da hidrelétrica, né, de Belo Monte, né? E numa delimitação, localização política dele, né, está no estado do Pará, né, em vermelho aí, a região, a área do município de Altamira, né, a extensão territorial dele, e hidrograficamente, né, ele está dentro da região hidrográfica do Amazonas, né, mesorregião do Xingu, e na micro-região do Baixo Xingu, né, bem na ponta, né. Aqui no meio, né, a gente tem mais ou menos uma noção da área, né, desse igarapé, né. As imagens aqui abaixo, né, que coloca, ela apresenta, né, a situação desse igarapé antes, né, e depois da pós-operação, né, do empreendimento, né. E antes, né, a área toda ocupada, né, ano de 2014, né, que ainda está em processo de remoção da área, né, tudo. Em 2017, né, um pouco tempo depois, assim, da liberação da licença de instalação, né, como é que estava a área ali do igarapé, né. E aqui onde está 2017, na verdade, era para estar 2022, né? Como está hoje, né? Quer dizer, o trabalho que foi feito, né? Além de ter sido feito só num pedaço, né, do que estava previsto, né? Um pedaço da bacia hidrográfica, né? O PBA, ele delimitou muito, né? A área de intervenção dele, né?
projeto básico ambiental. Né? Então, inicialmente ele pegaria, acho que não sei se a imagem está muito pequena, não dá para visualizar bem, né? Ele pegaria até uma parte, né? Quase todo o perímetro urbano da cidade, que pela imagem aí você vê que é uma parcela pequena, né? Dá para visualizar melhor, né? O igarapé aqui, esse amarelo, né, mais clarinho aqui, né, que está no meio da limite da bacia do igarapé Altamira, né? O vermelho aqui é o perímetro urbano da cidade de Altamira, então você vê que a intervenção prevista no PBA, ela pega uma parcela muito pequena da bacia hidrográfica, né? O PBA, ele abrangeu 3 igarapés urbanos, né, sendo que o igarapé Altamira foi o menor, né? Apesar de menor, mas onde estava sitiado o maior número de famílias, né? Que foram relocadas, né, no processo de implantação. Né? E já entrando nessa questão de materiais e métodos, né, para a delimitação da área de estudo, né, a gente usou, além da shape, né, no site do Sistema de Informação, né, da ANA, né, site do IBGE, estão fazendo essa proposição, né, de camadas, tudo, para poder delimitar bem a área de estudo, né. A delimitação da bacia, a gente usou o SRTM, né, do INPE, né, que já vem tratado, tudo, né, e as ferramentas do QGIS, né, R-Watershed, R-Waterslide, tudo, para fazer a rede de drenagem e a delimitação, né, que é o que temos aqui na imagem, né, do lado esquerdo. E com as SRTM deu para fazer, apesar da resolução coisa, mas deu para fazer eita, só mexendo com a reforma aqui, altimetria, né, extrair diversas informações, né, dele, né, e para uso do solo, né, a gente está usando, inicialmente estamos usando Image Planet, né, fazendo trabalhando sobreposição de camadas, tudo, né, usando os algoritmos de NVDI, SAD, GB no NVDI, uma coisa para fazer as análises, né. E da parte hidrológica, né, caracterização da bacia lá, a gente está, além dos dados, né, do PBA, os relatórios semestrais, né, de atendimento que tem no banco de dados do IBAMA, né, tudo registrado, né, os ensaios, as análises que foram feitas, né, no Igarapé, para tentar fazer uma temporalidade, né, dessa análise temporal, né, desses dados, né, correlacionar os dados hidrológicos com os dados físicos, na análise de uso e ocupação do solo, né. E aqui é uma parte do trabalho, né, que já está sendo feita, né, a gente tem uma caracterização de uso e ocupação da bacia já extraída da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, né, e a gente está usando vários, além da classificação supervisionada, né, para a caracterização do solo, usando a ferramenta do QGIS, né, a gente está fazendo uma relação com os outros índices, né, o NVDI, o SAV, né, com L de 25%, o NDWI e o GBNDVI, né, e estamos usando o índice deles, né, estamos fazendo um cálculo do índice capa, né, para ver a qualidade, né, nessa comparação aí, para ver se atende ou não, né. Qual é o objetivo disso daí? Como o uso do solo, né, no dimensionamento do balanço hídrico na bacia, né, ele está relacionado muito com a questão do escoamento superficial dele, né, então, a parte física vê o que essa modificação, né, dessa área da bacia, o que ela, ao longo do tempo todo, vem contribuindo, né, modificação, né. Se fez uma intervenção no Igarapé, né, por ocasião do empreendimento, no entanto, os dados, né, hidrológicos, tudo não apresentaram uma modificação assim do que se esperava, né. O PBA propõe a recuperação da área desse Igarapé, né, apesar de ter centrado só na área urbana, né, mas os índices, né, que foram feitos aí, as coletas de água, tudo, durante a ocasião do relatório, né, dos relatórios semestrais, do empreendimento, no próprio relatório do empreendimento não acusou as modificações, né? Então, crê-se que o problema fica, apesar de ter eventualmente situado na área urbana, mas o problema da bacia não ficou limitado à área urbana, já vem desde da parte da bacia como um todo, da área rural também, né? Dela, né?
E aqui um pouco dos resultados de discussão, né, da parte hidrológica, né? Então, os ciclos de análise, né, que ocorreram, se foram extraídos dos registros, né, dos relatórios, né? E na área urbana, onde foi estabelecido o ponto de coleta, né? Apesar das intervenções, tudo, para o que o PBA se propôs, né, da padramento, né, para que estava se buscando, né, classe 2 lá, o que está em vermelho aí são os índices que não foram atingidos. Então, a cidade sofreu, passou por intervenção de saneamento, foi desligado ao mesmo tempo que foi instalando o esgoto nas casas, né? Foi sendo feita a eliminação de fossa, né? Isso aí na época foi uma determinação do Ministério Público Federal, né? Que entrou com ação tudo, quer dizer, não adianta instalar a rede, ligar nas casas se não eliminar as fossas, mas até o pós nos últimos dados, né, de 2016, né, estou buscando mais dados, tudo, não está atingindo, né. Você percebe isso também na questão do nitrato, né, e do fósforo, né, que algumas pesquisas aí apontam muito essa questão da área de criação da agro-pastoril também, né, então, que leva mais cria ainda, né, nessas pesquisas que apesar das intervenções de novo urbana, mas o peso do rural todo ainda continua comprometendo o igarapé, né? Então, ou pega-se para resolver a bacia como um todo, né? Para se fazer a recuperação do igarapé, não adianta ficar intervenções pontuais, né? Não vai resolver o problema. Né? E, na conclusão, né, que eu coloquei no resumo, né, eu extraí os 2 pontos do resumo, apesar das alterações ocorridas em seu substrato espacial, implantação da rede coletora de esgoto nas áreas urbanas pertencente à bacia hidrográfica do Igarapé Altamira, né, a microbacia urbana, né, permanece alto o número de coliforme no corpo hídrico, né, a questão do esgoto, necessitando maior estudo para a limitação de possíveis fontes de contaminação, provavelmente contribuindo para a elevada concentração de fósforo e processo de eutrofização que vem ocorrendo na água. Então, o fósforo, né, que se manteve ainda pode ser tanto por causa da zona rural, né, também como pode ser pela zona rural, como também pela não eliminação total do esgoto, né, ainda continua caindo. A presença de fósforo somado aos valores de nitrato, né, possivelmente estão relacionados ao escoamento superficial de elementos provenientes de áreas de atividades agropecuárias, situadas na zona rural da bacia, que ficou fora da ADA do empreendimento, né. Aqui os agradecimentos, né, ao programa, né, que abriu aí clareou, né, norteou mais a gente, assim, para entender, eu tive a oportunidade de participar do empreendimento, né, de ver as coisas acontecendo e a gente conseguir enxergar de uma forma mais detalhada, né, mais metódica das coisas que está acontecendo e o que funcionou, por que funcionou e principalmente o que não funcionou, né, por que deixou de funcionar, né. Aqui um pouco de referência bibliográfica, né, que a gente está usando para desenvolver o trabalho. Gente, parou, deixa eu parar aqui a apresentação. Obrigado, Carlos. Deu 11 minutos de apresentação, 10, 11 minutos, dentro do tempo. Tá? Professor Juliane, posso começar? Posso falar. Pode falar? Fica à vontade. Bom dia, Carlos, Flávia, Gabriela, Fernanda. Como o professor Felipe falou no início, né, meu nome é Juliane, nós somos professores do Profiaga da Unesp de Ilha Solteira, mas nós somos da Unesp de Tupã, do curso de Engenharia de Biosistemas. Bom, em relação à avaliação, acho que você falou Marcelo, né? Se apresentou como Marcelo, então vou usar Marcelo. Marcelo, eu fiquei com algumas dúvidas, na verdade, tanto lendo o seu trabalho quanto na sua apresentação. Eu acho, aí são algumas dicas, né? Falta você falar da importância do seu trabalho e os seus objetivos de forma mais clara. Bom, aqui no seu resumo, você fez a introdução,
que geralmente a gente termina a introdução com um objetivo, e você terminou a introdução e eu fiquei sem saber qual que era o objetivo da sua pesquisa, né, do seu projeto. Mas antes de você falar claramente os seus objetivos, eu queria também só saber, você é do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul? Mato Isso. Grosso, Cuiabá. Mato Grosso. E aí a sua pesquisa é no Pará. No final você falou alguma relação aí que você teria, né? Por que que o seu projeto é o estudo no Pará? Você mora no Mato Grosso? Hoje moro, né? Eu sou paraense, né? Ah, Mas hoje você eu é de trabalho lá. aqui, né? E você, é por isso que você quis estudar aquela parte. E no final do seu trabalho você falou que viu alguma coisa, que acompanhou. Então, assim, vamos situar por que que você está estudando lá e qual o seu objetivo, de forma mais clara, desse trabalho. Então, uma questão da quantidade de dados, né, que se tem para trabalhar, porque teve em função do empreendimento, né. Então, a gente queria trabalhar, por exemplo, a questão da bacia, né, tentar, com os dados secundários, dados oficiais, tudo assim, detalhar o máximo possível. E como foi uma área ali, eu sou arquiteto, né, como foi uma área lá que eu trabalhei do plano de requalificação urbana, e no projeto eu vi que não estava funcionando, não estava atingindo, quando estava lá, tudo não estava atingindo, né. Algumas coisas já tinham sido alertadas, né, com questão do controle e monitoramento do esgoto, né, que não adiantaria só fazer a ligação, a implantação da rede, mas se não tivesse monitoramento daquilo que estava sendo lançado no Igarapé, né, nos pontos de lançamento, né, ver o monitoramento para ver se de fato estava sendo desligado, não ia funcionar, e que devido a ter encurtado muito a área de intervenção, não trabalhou o Igarabacia como um todo, então o que se foi feito e gasto ali acaba sendo, não resolvendo o problema, né? Tanto que hoje está do jeito que está, né? Então, a preocupação, pois, em vez de trabalhar a questão de coletas de campo, trabalhos de campo, fazendo aquela coisa toda lá, mas, às vezes, pegar, agrupar o máximo de informações que tem, né, de dados secundários todo, e ver o que a gente pode gerar de relatório, né, seria um relatório técnico com esse trabalho, né. Qual o objetivo disso, né? Quando você tem um relatório técnico desse detalhado, além de subsidiar, né, hoje o Estado lá está passando pelo plano de recursos hídricos, né? Então, a empresa que foi feito lá o trabalho, começou lá o trabalho, ela teve muita dificuldade lá nessa área do Xingu, porque ela fez um compilado de dados secundários, e na hora que foi apresentar para a própria comunidade rejeitou aquilo que estava sendo apresentado. Quer dizer, se você já tem dados secundários, né, é isso que eu estou tentando fazer, né, agrupar o máximo de caracterização da bacia só com os dados secundários. Eu gero um relatório técnico, o que se espera de um trabalho, né, de um plano, alguma coisa que vai mais detalhada, é que se aprofunde mais. E não a gente fique andando em círculo, né, tudo, repetindo dados, contratos, serviços, o Estado empenha recursos, né, todo serviço, no final acaba girando em círculo com o mesmo banco de dados, né, não recicla, não melhora, não detalha-se para poder retroalimentar aquilo que já tem, né, tudo, né. E, então, o objetivo do trabalho, né, é ter esse relatório técnico, né, possa servir a quem for, né, ao Ministério Público, né, um processo de acompanhamento de um plano de bacia, ou o que seja, mas que já, nesse relatório, já mostra ali, seja como um workframe, né, alguma coisa, uma estrutura de análise de caracterização de bacia, que, olha, eu já tenho isso daqui, não adianta você me apresentar já o que eu já tenho trabalhado de dados globais aqui, eu quero algo melhorado, eu quero detalhar um projeto mais detalhado, eu quero metas, coisas mais específicas, eu quero uma coisa mais aprofundada. Não vou ficar gastando dinheiro, eu não vou permitir que seja o setor público ou privado, fique gastando dinheiro com coisa que, para papel, né, virar um catálogo de informações, mas que não vai dar resultado, né. Então, por isso que eu procurei escolher lá, né. É um trabalho que eu estou fazendo lá, mas depois que esse relatório estiver pronto, pode ser um frame servir em qualquer outra área de bacia, para se fazer, né. Então, estou colocando de onde eu estou extraindo os dados, as metodologias que eu estou fazendo, né, que qualquer outra bacia que o pessoal seguir esse roteiro, consegue fazer só com os dados globais, levantar tudo que é possível daquela área, né. E, quando for aprofundar, fazer um trabalho mais
ser mais específico, detalhar, não rodear de novo com dados secundários, mas detalhar o trabalho. Ok. Então, você está trabalhando os dados e aqui, nesse trabalho, você mostrou até 2016. É isso, você fez o levantamento dos dados até 2016. Uhum. Onde foi? Não tem mais, além... Tem Estou dados mais atuais? extraindo os relatórios, né? A Ana, ela colocou uma estação lá, mas ela já até passou pedindo, né, solicitei para o Hidroeb aí a estação que foi implantada, né? Mas os dados ainda não estão validados, né? Ainda pela Ana, né? Então está sendo feitas as coletas lá, mas ainda não está validado. Então, vou usar eles, né? Isso em termos de dados hidrológicos, né? Em termos de dados, parte física, né, dados espaciais, né? A gente estava usando as imagens Planet, né, que só tem de 2016 até 2021, mas já tem até 2022. Só que para fazer uma relação melhor, a gente também vai usar a Landsat, né, que já vem desde 2000, né? Então a gente consegue uma temporalidade da parte física maior, principalmente para essa questão de análise do uso do solo aí. Teve até um trabalho de um colega, né, que foi apresentado aí, acho que foi ontem do Gabriel, que ele estava explicando essa questão das ferramentas do geoprocessamento, né? Pode ajudar, né? Tipo assim, como pode ajudar a facilitar, né? Tornar mais acessível, né? No meu trabalho é a mesma coisa, estou procurando usar as ferramentas, não criar algoritmo, tudo, mas usar aquilo que já tem. Mostrar que através das imagens, com uma sobreposição das imagens, né? A gente pode extrair dados, né? A gente pode fazer uma análise temporal, tudo, não vai ser aquele negócio, então, o que eu vou ter que procurar fazer depois, do que eu já tenho dados globais, é detalhar. Né? Então, aí sim, vai para campo, você melhora as amostras, você faz uma retroalimentação para poder melhorar aquela base de dados secundários que foi feito, né? Então, da parte física, né, da morfometria, do igarapé, essas coisas todas, né, da clássica como toda, estou tentando trazer uma análise temporal desde 2000 para cá, e do igarapé, a gente vai conseguir trazer de 2008 até 2021, né, a gente vai conseguir trazer os dados, né, para ver essa dinâmica, né, do que aconteceu lá, né, apesar das intervenções que foram feitas. Entendi. E só para finalizar, Marcelo, esses parâmetros, qual que é a sua formação? Eu sou arquiteto. E você entende, então você entende o que é o oxigênio dissolvido, DBO, o que é, qual que é a Eu não vou entender importância? como profissional específico da área, mas eu consigo fazer a correlação. Tá, mas é legal você procurar Do tamanho do resumo, era poucas páginas, mas ele tem mais Não, amor. mas a importância para você, né? Saber discutir a importância da DBO, por que a DBO está baixa, alta, o que isso pode influenciar nas águas, né? Então é importante dar uma pesquisada, assim, né? Para ampliar o seu conhecimento aí, tá bom? Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço aí. Finalizado. Legal, Marcelo, parabéns pelo seu trabalho, de uma importância fundamental para a região, ainda mais quando a gente aborda essas construções, né, de usinas hidrelétricas. Acompanho bastante Belo Monte também, tá? A conversa nossa aqui tá numa arguição muito forte, um bate-papo aqui entre nós aqui. A professora Juliana, se quiser, fique à vontade para contribuir. Marcelo, realmente também senti falta de um objetivo claro, tanto na sua apresentação quanto no seu resumo, tá? Lógico que é um resumo expandido, né? A gente acaba tentando comprimir o máximo possível aí de informação para caber nas normas que foram estabelecidas para vocês, tá? Mas o objetivo ele é o principal do seu trabalho, tá? É o que se destaca no seu trabalho é o objetivo, tá? Então, qual que é o porquê de tudo isso aqui, desses dados? Tá? Então, ele tem que ter até um destaque, um item separado só para ele, tanto aqui no seu trabalho, quanto para a sua dissertação final, os trabalhos afins seus. Tá? Li seu resumo, gostei bastante da explicação, sua explicação completou bem o que você escreveu aqui, tá? Algumas coisas que deixaram dúvidas você citou na sua apresentação, isso é bem legal, parabéns. Tá?
única coisa que eu vou fazer algumas sugestões para você aqui é para o seu futuro, né? Para a sua dissertação, num trabalho final, que chama atenção a falta de informação aqui, tá? Você trabalhou aqui com igarapé, né? Que é um ambiente de água parada, né? Teoricamente, um ambiente lêntico. Aí, você pôs aqui na tabela de qualidade da água, o pH, né, até o pH seu que está em vermelho aqui, 5,9, 5,95, tá? Isso aí não está fora do permitido, tá? Isso aí geralmente tem um termo de tolerância, tá? Isso aqui às vezes é mais um problema, né, um desvio do equipamento do que um certo problema aqui na região, tá? Então tem esses limites de tolerância, tá? Então o pH aqui aparentemente está perfeito, tá? Por ser um ambiente lêntico, tá? Às vezes a gente pôr apenas um dado de qualidade d'água sem especificar o ponto de coleta pode causar algumas incertezas, tá? Por um exemplo, por ser um ambiente lêntico, né, água parada, se o seu oxigênio dissolvido, essa faixa que está dando aqui, ó, tá, que não alcança os 5, mas se for no fundo, se você tiver esse ponto de coleta ter sido no fundo desse igarapé, né, superfície, meio fundo, é normal. Tá? O CONAMA estabelece maior que 5, né, para ambiente lêntico. Quando a gente trabalha com ambiente lótico, perdão, de água corrente. Quando a gente trabalha com ambiente lêntico, é difícil a gente padronizar isso. Porque o fundo vai dar uma medida, no qual está presente aqui no seu trabalho, se for de fundo é normal. Tá? O meio vai dar uma outra medida e a superfície vai dar uma outra medida. A superfície tem a troca de oxigênio com a atmosfera, ventos que causam ondas também vão aumentar o oxigênio dissolvido da superfície. Já no fundo, tem a decomposição de matéria orgânica que tira o oxigênio para decompor. Então acaba sendo normal essas concentrações. Por isso a importância do seu trabalho ter o ponto de coleta desses dados. O ponto e a profundidade. Tá? E você nunca pode correlacionar, quando você tiver isso, o fundo com a superfície. Você trabalha fundo, superfície de forma diferente e correlaciona, tá, com o CONAMA. Certo? Por que o fundo deu mais baixo? Aí você vai ter que... eu não sei se vocês têm um contato nosso, tá? Mas a gente sempre está à disposição para colaborar com o trabalho de vocês, tá? Vocês mandam um e-mail, a gente discute, a gente conversa, tá? Mas você teria que fazer a correlação, por que o fundo deu baixa, como eu expliquei para você agora, o porquê a superfície deu alta ou baixa. Se esse dado seu fosse de superfície, causaria preocupação. Só que no seu trabalho não especifica. Então a gente não sabe se é um dado preocupante ou não. O mesmo se dá para todos os outros parâmetros. Você entendeu? Porque deu bastante fósforo e nitrogênio. Pô, deu muito, né? O fósforo aqui acima do estabelecimento CONAMA. Mas às vezes, cara, se for coletado numa margem do rio, se esse dado foi adquirido na margem desse igarapé, tá? Que é uma margem de pasto, uma margem de qualquer coisa, tá? É um pouco, vai entender um pouco esse resultado. Não, se foi de fundo, se foi lá no meio do igarapé, é muito preocupante isso. Tá? É muito preocupante mesmo. E outra coisa importante é a época de chuva, não chuva. Quando foi feito esses dados seus? Eram em épocas de estiagem ou épocas de chuva? Foram feitos nos dois, né? Nos dois? O que deve estar faltando é abrir, né? Entrar com mais dados, né, no quadro, né? Essa questão da profundidade também, os relatórios acusam, né? Aí eu fui reduzindo, mas eu não sabia dessa relação em relação à profundidade, né? Agora, sabendo, eu estou vendo a importância de estar lá, né? Por incrível que pareça, quando a gente trabalha com ambiente lêntico, cara, são 3 sistemas totalmente diferentes, totalmente independentes. Para você ter ideia, até os peixes que estão num ambiente não estão no outro. No mesmo ecossistema, no mesmo lago. Você entende? Então, este impacto, o ambiente que era lótico e lêntico, lótico e transformado no ambiente lêntico, é o que causa, tipo assim, a maior dor de cabeça para um empreendimento de elétrico. Tá? Porque era tudo homogêneo, agora está heterogêneo. Certo? Então, já que você vai explorar esses dados, explore
tá? Definindo o local de trabalho, o ponto de coleta. Tá? Você tem que mostrar onde foi coletada essas águas, tá? E meio, superfície, meio fundo. Tá? Eu tenho sondas telemétricas, a gente faz acompanhamento aí nos reservatórios, né, em tempo real, desses parâmetros. Tá? Por incrível que pareça, muda-se muito superfície, meio fundo, ou margem direita, margem esquerda, ou centro de reservatório, centro de igarapé, no caso seu. Tá? Então é só uma dica que eu dou para você. Eu sei que aqui é difícil, em 3 páginas, você pôr tudo isso aí, né, esse monte de informação, mas para o seu trabalho final fica essa sugestão. Tá? Você trabalhar com isso, referenciando os pontos de coleta, tá? Com GPS, algo do tipo aí, né? E diferenciando a caracterização do ambiente. Superfície, meio fundo, margem direita, margem esquerda, nesse sentido. Tá? Aí fica mais fácil do leitor entender até esse resultado seu aqui. Que eu falei, se é numa margem, dá para entender esses resultados que você pôs aqui. Tá? Agora, se está no meio, é muito preocupante esses resultados seus aqui. Entendeu? Entendi. Obrigado. Disposição. Então, podemos encerrar, professora Juliana? Sim, Carlos, obrigada. muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, tá? E encontre sempre à disposição aí para a gente poder participar e colaborar com vocês, tá? Essa é a nossa contribuição para o Prof. Água, tá? Sempre está ajudando a todos. E sendo ajudado também. Tá? Parabéns. Obrigado. Podemos voltar para a Flávia? Aí a gente continuaria na ordem, teoricamente. Tudo bem, Flávia? Sim. Se Deus quiser, agora nós estamos bem. Estou na internet do celular para ver se consigo apresentar alguma coisa. Se Deus quiser, vamos lá. Vamos lá, Flávia. Fique à vontade, então, tá? Só que você tem que mudar a apresentação primeiro. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Está em tela inteira, professor? Acho que você podia pôr modo apresentação agora no seu computador aí. Tá. Essa tacinha que está no cantinho, perto de 73%. Tá. Foi, professor? Não, né? Ainda não, acho que já vai. Espera aí. Eu vou começar de novo. Porque tem que compartilhar a tela inteira para ficar em modo apresentação. Isso é coisa do PowerPoint mesmo. Agora vai lá. A Veronilda falou que você pode apertar F15 no PowerPoint. Ah, espera aí. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou fechar a minha imagem aqui, até para... Só para eu poder não ter risco de... Vamos lá. Não, é na janela. Eu tô inteiro, não é? F15, professor? F5. Ah, porque eu falei, gente, eu não estou achando Não F15. tenho F15. Eu falei errado, então. Se eu falei F15, você me perdoe. F5. Foi? Se eu falei... Ainda não. Ô, Flávia, vamos assim mesmo, gente. Isso. Senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Tá. Bom dia, meu nome é Flávia Beatriz Corrêa da Costa. Eu faço a pesquisa pela UNEMAT, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu sou formada em Direito pela UFMT e sou procuradora do Estado.
E o nosso projeto de pesquisa é estudar as nascentes urbanas de Cuiabá. Quais são os desafios que impedem ainda que se tenha conseguido recuperar as degradadas e propor medidas que possam ser adotadas para recuperar as degradadas e para conservar aquelas que ainda não estejam nesse estado de sustentabilidade. A importância das nascentes, essa foto é extraída desse projeto. Está mudando, Flávia. Não está mudando? Não está vendo, não. Muda aí você no seu... Clica no segundo slide aí no cantinho. Tá. Deixa eu voltar aqui. Isso. Mudou, professora? Sim, mudou. Você vai ter que fazer assim, tá? Tá. Então, essa foto retrata bem a situação atual das nascentes, de várias nascentes. É uma banheira onde a proprietária do imóvel está utilizando a água. E nosso estudo, existe um projeto do Ministério Público desde 2018 que fez o mapeamento, a identificação de onde estão essas nascentes. E aí a minha grande dúvida era, mas elas já estão em processo de recuperação, elas estão degradadas, elas estão como? Qual a situação? Então, o projeto é justamente isso. A importância da nascente, a gente sabe que, como Cuiabá, todo o abastecimento urbano é feito pela captação das águas dos rios Cuiabá e Cochipó, caso as nascentes continuem nesse processo de degradação, a APP não seja preservada, isso vai impactar numa redução da quantidade de recurso hídrico disponível para a população. E a gente sabe que a população de Cuiabá, ela vem crescendo, assim como em todas as áreas urbanas, a população tende a crescer e o consumo de água aumentar, de forma que, se não forem empreendidas medidas para tentar recuperar, restaurar ou conservar as que não estão degradadas, vai haver uma redução e vai haver um problema de segurança hídrica para a população. Como eu venho da área do direito, a gente sabe que desde 1965, tanto a nascente como a área no seu entorno são consideradas áreas de proteção permanente, ou seja, acaba sendo uma obrigação tanto para o proprietário da área, ou vamos supor, mas eu não sou proprietário, eu sou um invasor, eu sou só um possuidor dessa área, de conservar. A gente sabe que a nascente em si é um bem que pertence a toda a coletividade. Mesmo que eu tenha um terreno, se eu tivesse um terreno e lá houvesse uma APP, eu teria que cuidar daquela nascente, da APP, proteger o entorno em benefício dos que não são proprietários. Então, se eu não sou proprietário, mas sou possuidor, eu também tenho que fazer isso. Por quê? Porque é direito da coletividade que o possuidor, o proprietário ou mesmo o poder público promova essa recuperação daquelas que estão degradadas, essa conservação das que não estão degradadas. E aí a gente sabe que a maior dificuldade é nas áreas onde não há ainda o processo onde há a ocupação desordenada e ainda há uma tentativa de se legalizar isso, né? Só que a gente sabe que o Supremo já concedeu, já analisou isso em 2018 e disse que o entorno da nascente, os olhos d'água, mesmo que sejam intermitentes, são áreas de preservação permanente, ou seja, precisam ser recuperadas, restauradas, conservadas, né? E aí, o nosso trabalho é justamente buscar levantar, mapear. Até setembro foram mapeadas 293 nascentes. Como separar quais são as que estão conservadas,
quais são as que estão em processo de recuperação dentro de inquéritos civis públicos no Ministério Público, quais são as que estão recuperadas e quais as que ainda nem iniciaram o processo de restauração. A gente vai identificar também as que estão em áreas públicas, com ocupação e sem ocupação, as que estão em áreas privadas e são ocupadas ou não, e fazer, então, esse mapa e levantar quais são as que estão degradadas e que não há mais possibilidade de recuperação, não são objetos nem de ação civil, não são objetos nem de inquéritos civis públicos e nem de ações judiciais. Então, a pesquisa, ela é qualitativa e quantitativa da dominialidade das nascentes e da recuperação do processo, e do processo de recuperação e de conservação dessas nascentes. Como que a gente vai fazer isso? Levantando tanto os processos judiciais como os processos extrajudiciais que estão dentro do Ministério Público para fazer essa categorização, essa identificação. Visita de campo quando necessário e a pesquisa das legislações ambientais. Então, o que a gente quer justamente é trazer conhecimento, estudo, para avançar na recuperação da nascente. A gente sabe que existem municípios onde já se avançou, e assim, eu posso compartilhar com vocês que meu sonho era que todas as nascentes, além de identificadas, a sociedade cuiabana também pudesse saber que ali, dentro do lote da Dona Maria, existe uma nascente, identificar ela por meio de placas, cercar e deixar reflorestar, deixar ela recuperar novamente, para que ela possa desempenhar, então, a função dela, né? Então, diante dos estudos que nós fizemos, nós já levantamos que 80% das nascentes na área urbana estão em qual processo? De degradadas. 70% delas são objetos de inquéritos civis públicos, ou seja, o Ministério Público chama o proprietário, o possuidor, seja público, seja privado, para recompor, para deixar reflorestar, para tirar a poluição, para desviar esgoto, para não utilizar como aquela senhora numa bacia, né? 20% são objetos de ação judiciais e apenas 30% estão em processo de recuperação e 5% já são conservadas. E o que a gente busca com essa pesquisa é justamente avançar nessas nascentes que já foram identificadas nesse projeto do Ministério Público e propor e tentar entender por que ainda não se avançou nessas medidas de sustentabilidade, tendo em vista que a quantidade de água disponível para a população matogrossense é fundamental para que continue a cidade ser habitada, ser considerada um lugar de potabilidade, de sanidade e de disponibilidade. O que a gente levantou também como um dos problemas na recuperação dessas nascentes degradadas é a pouca iniciativa dos proprietários, dos possuidores e dos ocupantes, que eles não se percebem como um guardião da natureza, mas sim como um explorador da natureza. Então, tentar inculcar na sociedade cuiabana a necessidade de que as pessoas se vejam não só como exploradores, mas que elas saiam, então, desse paradigma de o homem no centro e utilizando o recurso até a sua finitude. Gente, era isso que eu queria apresentar. Eu vou voltar aqui para que eu possa ver vocês. Eu estou à disposição. Faltou os agradecimentos. Espera aí que eu vou voltar lá. Professores, não está indo lá, não consigo avançar ali, eu clico e não vai. Tudo bem. A gente pode só falar, nossa. Pode só falar.
Eu agradeço, Trabalho então, a Unemate, a Ana, pela possibilidade. Eu acredito que o estudar a água, estudar o meio ambiente, veio, de certa forma, trazer uma calma, porque realmente a gente que é da área do direito vai ficando decepcionada com tanta degradação e tanta falta de iniciativa, e fazer estudo de campo, ir lá fazer coleta, verificar uma nascente. Assim, nós fomos no estudo de campos e vimos uma nascente cercada, voltando a ter vida, e fomos em outra cheia de esgoto também. Então, assim, a gente percebeu o tanto que atitudes no sentido de buscar fazer com que a nascente volte a ter vida é importante, o tanto que atividades como essa são necessárias para que todo o ambiente possa produzir vida, voltar a ter vida, e como é interessante esse processo do que estava degradado, do que estava poluído, do que estava encanado, canalizado, desviado, pode fazer com que volte a ter vida. Então, meu sonho é que as nascentes urbanas, não só em Cuiabá, mas no Brasil todo, fossem identificadas, colocadas placas para que, por exemplo, eu tenho o direito de saber que ali no terreno do Felipe, do Carlos, existe uma nascente e que ela está cumprindo a função dela de trazer, voltar a ter vida, contribuir para a quantidade de água, para a sanidade, para a continuidade da vida. Eu agradeço muito, senhores, e estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Flávia. Professora Juliane, posso começar? Fique à vontade. Pode ser. Pode parar essa apresentação, Flávia, para nós vermos tudo. Obrigada. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Uma pena que, né, teve na hora de... Mas a sua apresentação, algumas dúvidas que eu tinha do trabalho, porque a sua apresentação, com certeza, quando a gente fala, foi bem mais claro do que está escrito no trabalho que nós lemos aqui. Porque eu tive bastante dúvidas. Você está em qual fase, Flávia? Eu estou fazendo o estágio, a gente foi já às nascentes, a gente fez coletas em algumas, e agora a gente está levantando realmente. A gente já levantou esses, e só precisa terminar de identificar o que é área pública, o que é área privada, porque são 293. Se a gente já tivesse conseguido parar talvez a gente já tivesse chegado ao final, mas como o MP continua identificando urgências, a gente continua, então, com essa dificuldade de terminar. Tá, mas no mestrado você está já no segundo ano? Sim. Já está na parte final? Tá. Isso, bom, a gente pediu uma prorrogação. Eu fiquei em algumas... Tá. O que você falou, talvez, na sua apresentação, não conte, assim, com tudo que foi feito aqui no texto, né? Então, eu fiquei em dúvida dessa parte de porcentagem, 80%. Isso foi uma coisa que você identificou, né? 80% Isso. Das nascentes. Então, esse dado deixar não mais tem claro aí. esse... Isso. Esse deixar dado mais ainda claro não que tem. isso é um dado seu. Isso, porque esse dado ainda não existia, o Ministério Público mapeou, identificou, mas ainda não tinha o que era em área privada, o que estava ocupado, o que não tem ocupação, entendeu? Então, esse é um dado da minha pesquisa, da nossa pesquisa. Tá, assim, eu vou dar uma sugestão, sou da área de exatas, né? E eu sei que o pessoal da área de direito é mais texto, né? Mas, por exemplo, não, esse é um professora, dado mas que é planilha de Excel mesmo. Não, mas na hora de apresentar, então, esse trabalho aqui resumidinho, mas quando você... É legal colocar esses dados em uma tabela, por exemplo, né? Tabela para destacar, os seus resultados foram esses, resultados do trabalho, né? E aí você vai dando destaque, a importância aí para o que você já obteve, né? Essa parte esses primeiros resultados. E só
isso aqui já estava, né? Estava materiais, mas na verdade você tem a metodologia aqui no trabalho, né? Não são materiais, é a sua metodologia. E os resultados e as conclusões, do jeito que você fez a apresentação, ficou bem mais claro. Aqui se confundiram, né, na hora de montar. A parte de conclusões, na verdade, não é uma conclusão, porque, na verdade, você não tem a conclusão final. A sua conclusão é baseada do jeito que você colocou na sua apresentação. São os seus dados lá, que você concluiu até agora. Esse texto que fala aqui da ODS, que fala da importância, isso é uma coisa que poderia estar lá nos resultados, né? A sua relação. E, no final, você fala da elaboração de um produto, né? Que é um documento, que é o seu objetivo final. Final lá, depois de todas essas análises, produzir esse documento e aí propor medidas, né, para melhorar, que é o que está lá no seu título. Então, na hora que você fala assim, ó, fazer o documento, né, para sistematizar, e o título não sei se esse título é do trabalho ou é da sua dissertação, né? Que está lá, proposição de medidas para sustentabilidade e conservação. Então, não é só apresentar o documento do levantamento, você vai propor medidas para isso, né? E será que caiu de novo? Tá me ouvindo, Flávio? Acho que teve problema de novo. Vamos aguardar só alguns minutinhos, tá? Tudo que você falou, que ouviu, né? Hã? Tudo que você falou, o que será que foi que ela ouviu, né? Não, eu acho que ela travou agora, eu acho. Agora? Agora sim, eu já estava terminando. Bom, nós podemos também, né? Senão vai... Vamos atrasar um pouco, né? Ela, acho que voltou. Tá desligado. Oi, Flávia, tá desligado o microfone. Então, eu estou tentando. Agora vamos pelo celular. Aqui o computador, ó, perdeu a conexão. Eu não sei onde nós estávamos, gente. Eu peço desculpa, não sei o que está acontecendo hoje. Não, tudo bem, Flávia. Eu só estava comentando assim, né, que você faz na sua conclusão do seu trabalho, você fala que vai fazer um documento, né, um produto final, que é o que vocês têm que fazer no Prof. Água, né, na elaboração desse documento, contendo os seus dados, toda essa análise que você está fazendo. Isso. Né, e esse documento vai ser encaminhado ao Ministério Público. E aí eu disse que lá no seu título, você também fala de uma proposição de medidas para sustentabilidade e conservação. Então, o que você pensa em fazer nessa proposição dessas medidas? Na verdade, o que eu penso é que talvez, então pode ser até que talvez isso não aconteça, mas acho que eu ficaria muito frustrada em só ver, realmente, tantas estão degradadas, tantas estão ocupadas, assim, e principalmente nas que estão em áreas públicas, fica difícil você justificar que o poder público continue. Até nas que são de áreas particulares, o que a gente poderia propor é ao MP para que, se ainda não tiver proposto ação, que promova ação contra os proprietários, possuidores. Mas, assim, nas que são em áreas públicas, a gente levantou que existem algumas que são em colégios, algumas que são em terrenos que não são utilizados, não se justifica não haver um cercamento, não se justifica, vamos supor, que a companhia de esgoto continue deixando o esgoto entrar ali, entendeu? Então, assim, acho que propor várias medidas. Olha, a companhia de esgoto na nascente X, Y, Z, desviar, retirar o esgoto dali. Nas que são do município de Cuiabá, que o município de Cuiabá promova o cercamento, né, a identificação e não permita a utilização ou invasão.
nas que estão em processo de ocupação, se verifica a possibilidade de remoção da população. Então, assim, não são medidas, assim, não sei se é porque eu sou da área do direito, são medidas, assim, pontuais que podem ser adotadas, passíveis. Agora, em quanto tempo a gente vai conseguir isso? Vamos supor, nas que tiver que propor ação judicial. A gente não sabe quanto tempo vai se chegar para conseguir, mas eu acho assim, identificar que a gente está esperando, vamos supor, decisões judiciais em 30% das nascentes, mas não colocar o universo de 70%, que a gente sabe que não é objeto de ação, e deixar do mesmo jeito, na mesma vala comum, entendeu? Ok. Essa é a minha ansiedade, essa é a minha, talvez, um jeito de acalmar meu coração, de falar, olha, alguém foi lá, viu, identificou, separou, categorizou e propôs aqui, olha, o que é do município tal, o que é do estado de Mato Grosso, tem áreas que existem nascentes em áreas que são do estado de Mato Grosso, entendeu? Então, lá não tem nenhuma medida de conservação, entendeu? Entendi, Flávia. Eu desejo que você consiga alcançar os seus objetivos, que tudo dê certo, que, né, é bom para todo mundo. Obrigada, Flávia. Parabéns e boa sorte. Olá, Flávia. Seu tempo foi de 11 minutos, aproximadamente, tá? Dentro do tempo, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Trabalhos, né, os dois apresentados até o momento bem relevantes, muito importantes, né, para as regiões aí de estudo, tá? Realmente sua apresentação foi bem esclarecedora, tá, Flávia? Algumas coisas aqui do texto, o objetivo também não está presente no texto, você ressaltou bem aí na sua apresentação, achei bem coerente, bem importante, tá, esse destaque também no seu objetivo. Também, Flávio, aqui, né, o mesmo que eu falei pro Marcelo, tá, pro Carlos Marcelo, esse resumo expandido a gente limita muito nossa forma de distribuir nossos resultados, como foi feito o nosso trabalho, né? 3 páginas, né? Isso acaba sendo bem curto. Mas, tanto para o seu trabalho final, quanto para o resumo aqui, eu acho que mais umas 2 linhas, né, na sua apresentação, né? De como seria essa coleta, de como seria essa análise de dados, né? Falar um pouquinho mais sobre os métodos, os materiais e métodos seu de trabalho, tá? E que eu acharia que ficaria bem legal também na sua apresentação aqui no seu trabalho, é você georreferenciar. Como você pôs aquela foto lá da sua apresentação inicial, né, mostrando, mas qual que é a referência, o georreferenciamento desse local, né? Então você tem a foto local, você teria o georreferenciamento, teria uma foto de satélite, por exemplo, mostrando a região e ao entorno dela como seria também, né? Às vezes a gente tira uma foto aqui do celular e mostra só aqui como que é perto, né? Às vezes tem uma vegetação ou não, mas aquela foto georreferenciada nos dá uma visão maior da região. E aí sim você até conseguiria ver medidas mais efetivas, né? Pô, como que não é muito preocupante, né? Olha como que está todo o entorno, não é só a residência, né? É o entorno, né? Está no centro de uma cidade. Como que a gente faz medida nisso? Não, está numa chácara, é mais fácil, né? Por isso a importância, acho, do georreferenciamento, tá? É uma sugestão aí para o trabalho futuro, né? Você podia mostrar uma foto local, georreferenciada e satélite, tá? Então, assim, professor, minha pergunta é, na tabela do Excel colocar o gel, então? Não, acho que mais nos seus Ou só? resultados, né? Tá, Como tá. ilustrativo, né? Pô, como que é? Porque aí você conseguiria até discutir mais este ponto seu, né? Ok. Esse ponto está no centro urbano. Como que a gente toma medidas no centro urbano? Né? É mais difícil, é mais delicado, concorda, né? Sim. Na legislação, na prática, né? Não, esse ponto está num sítio, né? É mais fácil as medidas, certo? Sim. Porque mexe com uma única pessoa, não com um conjunto, né? Mas aí você conseguiria até discutir melhor seus resultados, discorrer mais um texto, tá? E ter ideias de medidas aqui, e proposição de medidas para sustentabilidade e conservação. E ter ideias dessas medidas até mais fácil, tá?
Essa é a sugestão que eu dou em si no seu trabalho só. Tá? Obrigada, professor. Parabéns. Obrigada. Então, dando seguimento, agora seria a Eu acho Gabriela. que pela minha ordem é a Certo? Rodinei. Pode ser, então pode ser. Pela ordem da tabelinha aqui. Então eu errei aqui. Tá, Rodinei. Sim, Rosinei. Então seria a Rosinei. ela está. Rosinei. Ah, Tudo tô sem bem? áudio aqui. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Legal. Tudo Rosinei, jóia. você tem, então, sua apresentação de aproximadamente 15 minutos, tá? Acho que dá até Fique à menos. vontade. Tá bom. Tranquilo, Eu fique vou à vontade. apresentar aqui. Tá aparecendo? Apresentação não. Apresentação ainda Agora não. sim. Sim. Né? Ai, que susto. Então, tá bom. Meu trabalho é a avaliação da qualidade da água. Na verdade, aqui tá, coloquei até errado. É só do solo, tá? Qualidade do solo em propriedade rural localizada em Engenheiro Beltrão. Nós iríamos fazer da água, porém, nós conversamos, eu com os orientadores, nós resolvemos fazer do solo primeiro. Caso haja uma contaminação, daí um trabalho futuro seria feito com a água, tá? Devido ao tempo mesmo. Área de concentração, instrumentos da política de recursos hídricos. A linha de pesquisa, ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Meu nome é Rosinei, a orientadora é a Flávia Vieira Silva Medeiros e o co-orientador é o Nelson Consolim Filho. Aqui como a introdução, o local de estudo é Engenheiro Beltrão, numa chácara. O município de Engenheiro Beltrão ele possui uma atividade agropecuária ativa. A área de estudo, além da agricultura, existe a instalação de funcionamento de um ferro velho, com desmonte de veículos. Então, é isso que mais assim, instigou aos moradores a preocupação de como estaria essa área, se estaria poluindo ou não ali o ambiente. Eles utilizam a água de poço, eles utilizam a água também para dessedentação de animais, e eles utilizam a água para beber, inclusive. Então, o solo e a água da região em estudo podem estar recebendo os efluentes oriundos dessas atividades, por isso uma avaliação da qualidade do solo se faz pertinente, uma vez que esse ferro velho ele se encontra na cabeceira dessa chácara. Então, vocês vão ver no mapa, né, ela está na parte de cima, então a lixiviação desses componentes ali, que eles fazem um desmanche, então tem bastante coisas que podem estar poluindo. Além disso, tem também a parte da agricultura, próxima a um riacho, que também está próxima aí a essa chácara. Então, diante do exposto, será feita uma avaliação física e química por meio de seguintes parâmetros. Então, a massa específica é a granulometria, que nós já fizemos, pelo menos em 2 pontos, bem como a quantificação dos metais, ferro, do cobre, cromo, zinco, alumínio e chumbo. Então, os metais nós não fizemos ainda por conta do aparelho de manutenção. Bem que nós íamos fazer, ele foi para manutenção. Eu acho que ele vem agora, no final desse mês. O desmanche de carros, então, normalmente ocorre em locais sem infraestrutura, que é o caso da região, tá? Sem infraestrutura adequada, a céu aberto, em solo sem a cobertura vegetal ou em solo sem o pavimentado. Nesse caso, ela está exposto num solo nulo. Só que antes da chácara, nós temos ali uma parte de pastagens, né? Que seria, assim, até uma boa para não estar contaminando ali. Visando complementar a avaliação da qualidade do solo, será feita também uma análise de alho em cepa, que é uma análise de células meristemáticas da cebola. Então, a gente faz todo um cálculo para ver em microscópio se tem essa contaminação ou não. Como produto final, será escrito um artigo com os resultados obtidos e nós pensamos em um relatório simplificado à comunidade. Mas hoje, assim, eu ainda pensei que seria até mais interessante um protocolo, porque a nossa escola agora ela tem um período integral, a Escola Paraná, e o ano que vem, eu fiquei sabendo desse ano,
nessa reunião, que o ano que vem nós temos daí a biotecnologia como uma matéria, como uma disciplina, e poderia estar inserindo esse protocolo e estar realizando aí em outros locais, tá? O mesmo protocolo. O estudo em questão está em consonância com a Política Nacional de Recursos Hídricos, pois se constatando a contaminação do solo, sugere-se, então, a contaminação das águas dessa região. O objetivo geral seria avaliar a qualidade do solo da chácara São José e no entorno, né, entorno onde tem água, então, próximo ao poço, próximo a esse riacho e próximo à divisa ali entre a chácara e entre esse ferro velho e próximo também à área que tem cultivo ali, também ao lado da chácara. Os objetivos específicos seria ver o local, né, determinar o local para esse estudo. Nós determinamos juntamente com os moradores da região, por conhecimento tácito deles, eles já sabem aonde que escorre a água, onde que ela é chiviada, e os pontos nós fomos fazendo esses critérios, e colocamos também próximo ao poço, justamente porque eles consomem essa água, tá? Materiais e métodos. Então, a localização da área de estudo. Essa chácara, ela está localizada no município de Engenheiro Beltrão, inserida na gleba Rio Mourão, PR-317, quem conhece Maringá, indo Maringá até Campo Mourão. A rodovia Avelinos Piacentini, no município. O solo analisado será do entorno do ferro velho, dos pontos de coleta de água, como eu já falei. Os períodos eu já coletei, tá? Em março, nós já fizemos a primeira, já fizemos a linha cepa, já fizemos também a parte física de 2 pontos. A linha cepa fizemos de todos os pontos, mas a parte física fizemos só de 2. E daí a parte de chumbo, análise de metais, nós não fizemos ainda. Nós vamos fazer assim que o aparelho chegar. As amostras foram acondicionadas e transportadas para o Laboratório de Solos e Núcleo da UTF de Campo Mourão. Está travando aqui, gente. Deixa eu tentar passar para a próxima. Então, aqui é o croquis de localização dos pontos. Como pode-se observar, ó, aqui é a rodovia, a gente indo de Engenheiro Beltrão para Campo Mourão, a gente já observa, é um ferro velho imenso, muito grande, e já está se estendendo para aqui, para a direita, ó. Toda essa parte aqui é ferro velho também. A chácara em questão é essa aqui, ó. Só que nós colocamos outro ponto lá embaixo, porque tem um riacho ali, na verdade tem uma nascente aqui. Então, é por isso que nós escolhemos, primeiro ponto, esse aqui, próximo aqui à divisa. O segundo ponto aqui, ó, a casa dos moradores dessa chácara é aqui. Nesse segundo ponto é ao lado do poço, que eles consomem. Aqui nós pensamos no ponto 3 lá embaixo, que daí pega toda a área de plantio também, fora aqui o lixiviado que pode estar descendo aqui dessa região de ferro velho. E pensamos no ponto 4, que fica bem próximo a essa porção final também aqui do ferro velho, e tem um pouco de contato também com a área agricultável aqui. Então, esses foram os pontos que nós, com os orientadores, nós fomos lá, fizemos uma visita, olhamos, percorremos a área, conversamos com os moradores ali da região, e foram esses pontos que eles acharam assim que pode ter alguma contaminação. E tendo contaminação, tem ali a parte toda de água, né, que seria o poço. Abaixo do poço tem uma represa, tá? Por que nós não fizemos a represa? Por causa depois eu vou explicar que é por causa dos resultados de área cepa. Nós fizemos primeiro. Então, para análise física, nós fizemos a granulometria, a massa específica, de acordo com a norma da BNT 7181 e 6508, respectivamente. Antes da análise química, então nós tivemos a técnica, vamos fazer, né, ainda a técnica da espectrometria, de absorção atômica. Ela será feita, antes disso, será feita a digestão ácida, conhecida como ataque sulfúrico, né, para abertura do solo. Os metais encontrados serão comparados de acordo com o disposto no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Resolução 420 de 2009, referentes aos valores orientadores de referência de qualidade, de prevenção e de investigação. Então, ainda não fizemos essas análises para saber se tem, assim, acaso, metais acima do permitido. Nessa resolução CONAMA, pelo que eu li, não tem valores orientadores de referência de qualidade. Esses valores são determinados por cada estado. E também, pelo que eu vi, o estado do Paraná não tem. Os artigos que eu já li, os trabalhos que eu já vi, eles fizeram de acordo com os valores orientadores de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente vai ver com os orientadores se a gente faz de acordo com o de São Paulo também.
E esses outros valores estão na resolução. Para análise da citogenotoxicidade, foi realizado o teste de alho em cepa. Em solução aquosa, nós pegamos 300 gramas do solo e decantamos em 500 ml, 1 litro e 2 litros de água. Essa água nós pegamos a água da torneira para ficar assim similar à água da chuva mesmo. E foi feito nessas concentrações justamente para simular no ambiente seco e o tempo chuvoso, para não precisar fazer mais de uma coleta. Então, a doutora aqui me ajudou a fazer isso aí. Nós fizemos pensando assim, tá? Para não fazer mais de uma coleta, a gente faz uma coleta só e simula o ambiente de acordo com a concentração. Procedeu-se às análises do crescimento das raízes, fazendo as medições com o paquímetro, anotando-se em centímetros. Essa parte nós não fizemos também, se houve alguma alteração fitogenética, né, no crescimento das raízes. Pela observação ocular, nós vimos que não teve alteração. Fez-se as lâminas e a avaliação citogenética foi realizada com a observação das células meristemáticas. Isso foi feito em microscópio óptico na própria universidade. Aqui temos alguns resultados parciais da granulometria. Então, para a granulometria, para a parte física, nós fizemos em 3 profundidades. Tá? De 0 a 20, 20 a 30 e de 30 a 40 centímetros de profundidade. E foi feito apenas 2 pontos por enquanto. Então, nós fizemos o ponto 1, aqui está a curva granulométrica que nós fizemos. Aqui o ponto 2, o ponto 1 ainda, de 20 a 30 centímetros. O ponto 1 de 30 a 40. E o ponto 2, também de 0 a 20, de 20 a 30 e de 30 a 40 centímetros. Essa foi a análise física dos resultados parciais. Aí, como resultado parcial da granulometria, está aqui no quadro, nós podemos ver que a maioria aqui foi em silt e argila, o solo, né? E bastante porcentagem bem alta, 30, 65. E o resultado parcial da massa específica, que nós fizemos também em laboratório. Então, no que se refere à massa específica, os cálculos analisados ficaram entre 2,725 a 2,898 gramas por centímetros cúbicos nos pontos 1 e 2. Então, nós não concluímos ainda os demais pontos. O ponto 3, que seria lá perto do riacho, e o ponto 4, que seria na porção final do ferro velho à esquerda da chácara. Alho em cepa. Então, os resultados do teste, eu nem tenho fotos, porque a gente fotografa quando dá alguma alteração, ou no DNA, ou alteração no citoplasma, né? Não teve alteração, está tudo tranquilo. Então, os resultados do teste alho em cepa não demonstraram citogenotoxicidade nas raízes meristemáticas de cebolas. Então, esse resultado só não é completo, porque nós não fizemos ainda a análise do crescimento das raízes. A gente só anotou, mas, visivelmente, a gente viu que não tem também nenhuma fitogenotoxicidade ali. E a conclusão, eu diria até que não é uma conclusão, é quase um resultado, porque nós não terminamos. Até eu conversei com a professora que faz as análises de alho em cepa, ela falou que não tem como fazer uma análise completa sem ter os outros resultados, resultado físico, resultado também dos metais, para dar uma conclusão efetiva, né? Entre aspas, aí que seria, eu vejo como uma quase conclusão, ou seria um resultado, né? Faz um resultado. Então, no que se refere ao teste alho em cepa, não houve danificação a nível celular. Já com relação à granulometria, o solo pode ser caracterizado como silt argiloso ou argila siltosa, com a porcentagem de finos maior que 80%. Então, é bastante argiloso o solo. Até na hora de fazer lá a parte física, tinha bastante torrão, teve que destoar todinho. A gente fez primeiro a parte de densidade e depois que nós partimos para a peneiração. Então, foi um trabalho assim, de 3 dias para fazer esses 2 pontos. Para a obtenção da massa específica, a mesma não teve uma variação significativa nos pontos até agora analisados. Então, sendo que a média ficou aproximadamente 2,8 gramas por centímetros cúbicos. Os agradecimentos, né? Agradecemos o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, Código de Financiamento 001, agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Profiágua, e o Projeto CAPES, ANA, pelo apoio técnico-científico aportado até o presente momento. E aqui algumas referências. É isso, gente. Obrigado, Rosinei.
13 minutos, mais ou menos, 13, 14. O tempo Nunca tá falei, né? dentro. Chega a falar menos. Foi muito boa a apresentação. Professora Juliane? Obrigada. Olá, Rosinei. Bom, saímos do Mato Grosso, estamos no Paraná agora. Rosinei, você, qual que é a sua formação? Eu sou biologia, mas na verdade eu atuo na licenciatura, sou professora. Você falou alguma coisa da escola aí. Legal saber, né? Que depois você pretende levar isso lá para o ensino, né? Sempre muito bom. Então, Rosinei, como você falou na apresentação, está no seu trabalho aqui, né? Então, você tem alguns testes previstos, e aí algumas análises você já fez e outras você ainda vai fazer, são os seus objetivos. Então, na verdade, a granulometria que foi feita, né? Isso. Foi feito 2 pontos, né? Ainda falta o ponto 3 e o ponto 4. E aí eu fiquei curiosa, você falou um pouco, até você falou que devia ter fotos, né? Para você me explicar, assim, direitinho como que você faz esse teste com a alho cepa, né? Que é a cebola, né? Como que é feita? Não a parte do solo, a parte dela mesmo. Sim, da técnica, né? O alho cepa, na verdade, eu nunca havia feito, porque quando a gente fica muito em sala de aula, a gente fica fora de laboratório. Eu falo que a parte ruim de você ficar só em sala de aula, você acaba ficando meio fora de pesquisa. Aí tem uma professora que ela é doutorada nisso, que é do campus. Aí ela nem é orientadora minha, nada, ela se propôs a me ajudar. Ela me ensinou, a gente pega a raiz de alho cepa da cebola mesmo, a gente descasca, fica só a parte da raiz, a gente coloca na água em contato no becker. E aí a gente coloca em 500 ml, 1 litro e 2 litros, para simular tanto período chuvoso quanto período seco. Até pensei que fosse fazer 2 coletas. Ela falou, não é necessário, porque a gente já simula aqui na concentração. Daí a gente observa, a gente deixa 3 dias, a raiz vai crescer. Daí a gente pega a parte meristemática, aquela pontinha da raiz, é uma pontinha branquinha, bem no finalzinho. E a gente coloca na lâmina, e a gente picota com bisturi, coloca a orceína em cima e a lamínula. E a gente deixa dali, a gente seca um pouquinho em volta e coloca uma base de esmalte para secar, para não ressecar, e depois a gente faz a observação. A observação, na verdade, não foi eu quem fiz, quem fez foi ela. A observação, daí, o que observa se houve dano celular, porque na hora da divisão celular, os cromossomos têm que dividir certinho, né? E aí a quebra cromossômica, quando tem muita poluição, a quebra desse cromossomo, e a parte também do citoplasma fica danificada ali, danifica até na hora da divisão. Então, se danifica, a planta danifica a gente também. Então, é essa analogia que a gente faz, né? Se ocasionou algo no meristema da planta ali, no DNA, pode ser que a pessoa se alimentar dessa água, né, fazer um alimento, até os animais. A dessedentação ali pode estar contaminando a pessoa. Então, não deu. Né, nesses pontos que nós fizemos, não houve dano a nível celular. Então, nós estamos aguardando aí a parte do chumbo, das análises aí desses metais. E por que a cebola? Porque ela é mais fácil de fazer isso? Isso, a visualização dos cromossomos é fantástica. Você vê certinho a divisão. Entendi. E você faz aí, você vê também agora a germinação, né? Você faz isso, as medidas. Agora, visualmente... A raiz, visualmente, a gente viu que teve algumas que não cresceu, mas esse é por causa do contato. Se a raiz não estiver bem descascadinha, tem algum problema, um contato com a água ali. Então, ela me falou, essa professora, que ela é doutora nisso, que visualmente, que ela pôde ver, que ela não fez ainda, a gente não fez ainda a parte de tabelar isso, né? Mas visualmente ela falou que não teve, assim, uma danificação séria no comprometimento do crescimento dessa raiz. E o que usa como controle? Então, o controle ela usou de um jardim. De um jardim. Que ela tem lá no UTF que não tem contaminação. Aí ela coloca como controle. Eu faço germinação de sementes, milho, pepino, mas eu não vejo a parte de microscópio, só vejo a germinação mesmo e outros tipos de análise. Mas é para pesticidas. Eu também nunca tinha visto, não. É bem interessante isso. E é legal colocar, né, sempre as pessoas que não têm contato, né, as fotos da germinação, as lâminas na sua dissertação, né? A dissertação já está, colocar as fotos da cebola, da raiz, sabe? Da lâmina, coloquei fotos de tudo, porque a pessoa que é leiga, né, não entende. Sim. E, bom, aguardar a análise, né, porque é importantíssimo, né, principalmente chumbo.
Porque Então, ferro fiquei velho, muito né? triste, sabe? Porque eu já estava com tudo pronto assim para fazer. Aí ele falou assim: foi para manutenção o aparelho. Eu falei: não acredito. Foi em agosto. Eu falei: quando que volta isso? Eu falei assim: em setembro. Mas Não essas voltou coisas ainda. são assim mesmo, né? Qualquer coisa, ó, tem um aqui, né, Felipe? Aqui na Unesp de Tupã, Traves, né? os Para entraves, né? fazer. Mas tudo bem, tá dentro né, os resultados, Sim. as análises. E essa chácara, então, ela foi escolhida justamente porque é do lado ali. Isso. E esse ferro velho é muito antigo. Faz uns 6 anos de instalação. Então, por isso que eu penso assim, né? Até falei com a professora, às vezes, fazendo hoje, serve de comparação daqui a uns 5 anos, alguém quiser fazer, daqui a 10 anos, por exemplo, para comparar se realmente teve alteração, se não teve, se o tempo, né? Não, eu pergunto Sim. por causa das baterias, né? Sim. Que antes E, na nós verdade, tínhamos. tem muita queimada lá. E eles falam que é acidental. Então, a pessoa que mora lá fala que não é acidental, porque eles queimam porque eles não querem, mas aquela carcaça eles queimam, eles já têm um fogo à noite. Então, por que é sempre à noite, né? Então, tem essa investigação em cima de tudo isso, né? Até a gente estava com medo, a minha vontade era cavucar lá no lugar, sabe? Aí até a pessoa falou, não faz isso não, que a pessoa é meio perigosa. Aí falei, né? Mas a vontade era fazer no local, aí com certeza ia dar, né? Porque a chácara, ela tem muito pedregulho em cima. Então, até falei, até chegar nesse poço, às vezes vai filtrando, né? Esse contaminante. E aí também vai, como você vai coletar a amostra também, né? Tem a ver com profundidade, né? Tudo isso. Quanto o solo está. Verdade. Eu até queria perguntar para vocês o que vocês acham assim melhor. Se seria um relatório para a comunidade ou se seria daí um protocolo. Para eu estar levando assim para a sala de aula, por exemplo. Protocolo, né? Então, eu acho que porque o protocolo não é mais assim como que é feito, né? Como que é feito, né? Para eles repetirem talvez uma análise, né? No outro local, né? Mas antes de você fazer um protocolo, você vai ter que fazer um relatório, porque, né? Sim. Então, eu acho que vai acabar sendo as O artigo eu vou fazer de qualquer jeito, que eu quero publicar, né? De qualquer jeito vai ter o artigo também. Então, boa sorte aí, que dê tudo certo. Obrigada, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. Olá, Rosinei, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito bom mesmo. A apresentação perfeita. Acho muito importante você sempre colocar aqui que você colocou no quadro, né? Às vezes não sei o quanto que é necessário, né? Porque são dados seus, mas essa fonte é autoria própria. Na hora que eu bati o olho aqui, que eu fui apresentar, falei, nossa, não coloquei a fonte. Mas no meu trabalho tá. No seu trabalho tá. Isso lá no resumo importante. tá, né? Isso tá tão chato hoje em dia de plágio, essas coisas, Sim. tá? Isso é super importante, tá? Destaco isso aí como um ponto bem positivo. Verdade. Uma dúvida que eu tenho, você fez o solo e tal, tá? E por que não da água? Essas mesmas medidas na água. Seguinte, que a gente faz um solo e dá alguma coisinha, seja mínima, dá para fazer na água. Até nós pensamos em coliformes, mas o coliforme não seria o foco, por causa que seria mais agricultura e mais ali por causa do foco do ferro velho, né? E eu vi um trabalho de mestrado também que eles fizeram primeiro, de doutorado, que eles fizeram primeiro o do solo, e daí se constatou, ele vai e faz, sabe? Então, daria até tempo, porque eu tenho depois a qualificação quase 1 ano, né? Daria até tempo para fazer, caso eu veja que realmente teve alguma alteração de chumbo, por exemplo, próximo do poço, que é um local que eles tomam água, né? Eles usam essa água, eu acho bem interessante. E tem a represa que tem os peixes lá embaixo também, né? Eu pensei na represa. Por que nós não fizemos no ponto da represa? Porque quando nós fizemos a análise de alho ali no poço que é para cima, que não deu contaminação, aí os próprios professores falaram assim, vamos descartar então a parte da represa, porque se não deu em cima, a represa vem mais para baixo, né? Então, mas te perguntar, uma coisa bem interessante que eu te falo agora, você fez só se a cebola deu alguma alteração ou não, certo? Isso. A análise dos metais em si você não fez. Não, é isso que nós vamos ver. Então, deixa eu falar uma coisa bem importante para você agora, tá? Eu vi aqui também que você não fez matéria orgânica. Sabe por que nós não fizemos? Eu tentei fazer pago fora da universidade. Aí me falaram que tinha que ter 3 licitações. As licitações aqui perto, para custear, né, o trabalho. As licitações que eu achei aqui próximo, Maringá, Mourão, até Londrina,
elas não são iguais. Uma faz uma coisa, outra não sabe, assim. Então, acabou que eu não consegui três citações. Ficaria em torno de 3, meio pouco. A gente ia fazer de fósforo, fazer de outros componentes também. Nossa ideia era fazer mais, sabe? Não, mas apenas matéria orgânica, assim, porque você põe num cadinho e queima, né? O quanto foi embora é orgânico, quanto ficou é quase carbono, Se né? a universidade fizer ali no campus mesmo, né? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Interessante. A importância da matéria orgânica. Tá? Vou colocar aqui. Às vezes, o solo tem a presença, tá? Desses metais aqui, alguns tóxicos, alguns potencialmente tóxicos, que você pôs aqui, que tem potencial para ser tóxico, né? Sim. Ferro, cobre, né? Depende da forma do crômio. Né? E o alumínio, chumbo tóxico, né? Às vezes, isso está no ambiente, está no solo, mas não está biodisponível. Verdade. Por quê? Porque ele está complexado na matéria orgânica, nos ácidos úmicos, fúlvicos, que eles têm, né, de forma brusca falando aqui, a matéria orgânica ela é um filtro, ela é uma proteção. Né? Os ácidos úmicos e fúlvicos, principalmente os ácidos úmicos, né, a substância úmica, ela complexa esse tipo de metal e libera algum nutriente. Então, tem. Mas está biodisponível? Disponível, não. Né? Aí, às vezes, não afeta a sua biota. Verdade. Você entendeu? Não afeta os organismos que estão presentes ali. É interessante, sim. Hoje, isso é muito, muito batido na ambiental, né? Você vai fazer análise de um rio, de um sedimento, de um solo, mas está biodisponível? Então, existe essa pergunta de... Tem, mas não está, né? Disponível. Você entendeu? Às vezes, por isso que não está dando na sua... danos, né, no seu controle. Na amostra ali, né? Você entende? Aí que é o legal, porque aí fazer matéria orgânica. Você fazer o quanto tem de matéria orgânica disponível ali também, presente nesse solo. Sim. Eu vou conversar então com eles. Tá? Que aí você consegue, e aí? Tem, mas pode ser que não está biodisponível. Aí você vai entrar nessa discussão. Tá? Se você encontrar esses metais. Também na permeabilidade do solo. Só que a universidade não tem um aparelho para fazer, entendeu? Nós precisamos pegar da UEM. Só que você ficar dependendo dos outros, o negócio é meio complicado. Aí ele falou, tem como fazer com tubo de PVC, não sei o quê. Mas será que fica certo esse negócio, né? E no caso, naquela represa, né? A permeabilidade seria muito interessante. Ela estaria no ponto mais baixo, aquela represa lá. Sim. E ela seria, tipo assim, o lugar que está armazenando essa possível contaminação. Está baixando, é verdade. Porque está tudo lixiviando para ali, no ponto mais baixo. Sim. Então, ali, teoricamente, é onde fica tudo concentrado dessa área sua. Então, eles pediram para descartar. Você entendeu? Às vezes, uma simples análise Era um dos pontos. De sedimento, não precisa nem ser de água, de sedimento, né? O sedimento conta o histórico daquela represa, é o sedimento, não é nem a água. Uma simples análise de sedimento te mostraria todo o histórico daquela região ali. Aí você teria que descobrir aonde está a fonte poluidora, né? A fonte de contaminação. Onde que veio, né? Porque, assim, além, aí nessa chácara tem a criação ali de galinha, de não sei o quê, né? Tem uma criação de um pouco de carneiro lá em cima, sabe? Que também pode estar afetando alguma coisa ali, de fósforo, alguma coisa, né? Sim. Mas aí são vários fatores, né? Mas fica essa dica aí, porque a matéria orgânica é barato fazer. Sim, eu vou falar com queimar, você vai queimar e ver a diferença, quanto deu, quanto não deu. Vou falar com eles, dos métodos. Né? Boa ideia. Gostei. Aí, se tiver metal e não estiver afetando sua biota, é por causa disso. Sim. É a matéria orgânica. Sim. Que bom. Boa ideia. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela dica. Imagina, disposição. E iremos, então, agora para a Gabriela. Tchau, gente. Tchau, parabéns. Obrigada. Olá, Gabriela. Bom dia, quase boa tarde. Fique à vontade, tá? Quando você fizer a sua apresentação, tudo a gente começa. Quando você começar a apresentação, começa a contagem do tempo. Tá aparecendo a apresentação? Sim, perfeito. Sim. Então, vou começar. Meu nome é Gabriela, eu sou engenheira ambiental. O título do meu trabalho é Conservação da Água, Uso e Ocupação do Solo do Ribeirão Moreira.
e córrego Arrasta-Burro e a sua influência na bacia hidrográfica do Rio Samambaia. Minha unidade de ensino, né, é a UNB. A minha orientadora é a doutora Maria Cristina de Oliveira. Bom, a ONU tem por objetivo, né, alcançar o desenvolvimento sustentável. E para isso ela instituiu alguns objetivos. Dentro desses objetivos, né, o objetivo 2, que é a fome zero e a agricultura sustentável, que busca erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Bom, a população mundial tende a crescer nos próximos 30 anos, saltando para o total de 9,7 bilhões de pessoas até 2050. E para isso, né, surge essa necessidade de garantir a segurança alimentar dessa população, visto que hoje cerca de 821 milhões de pessoas no mundo sofrem de insegurança alimentar e subnutrição. Então, alguns especialistas apontam a agricultura, e principalmente a agricultura irrigada, como uma forma de solucionar, né, o objetivo, né, de solucionar a segurança alimentar da população. Por que a gente fala da agricultura irrigada? A agricultura irrigada, ela tem aproximadamente 2,7%, né, de maior produtividade do que a agricultura de sequeiro, que é aquela que não usa a irrigação por pivô, por gotejamento. Então, com o uso da agricultura irrigada, o aumento da produtividade, cada vez mais a gente vai usar mais a água, né? Vamos utilizar mais recursos hídricos. Então, nisso a gente se depara com a falta de planejamento para a inserção dessa agricultura irrigada nessas áreas e, né, resulta principalmente nos impactos ambientais negativos desse uso maior, né, exacerbado dos recursos hídricos. Então, isso a gente tem todo um ciclo aí de preocupações, de problemáticas e preocupações com o uso da agricultura, com o uso dos recursos hídricos dentro da agricultura e também como que a gente vai conseguir garantir essa segurança alimentar. Bom, nesse aspecto, né, o Centro-Oeste ele vem batendo recordes de produção. Dentro do Centro-Oeste, nós temos alguns municípios que são municípios de destaque. Dentro deles, o município de Cristalina, Goiás, que é próximo a Brasília, que é onde eu resido e que estou fazendo a pesquisa. Hoje, Cristalina conta com aproximadamente 800 pivôs centrais instalados na sua área agrícola, correspondente a 62 mil hectares irrigados. Então, a gente vê, né, se depara com um grande número de equipamentos de pivô e também com um grande número de áreas irrigadas e o uso d'água, e tudo isso causa, né, todo um impacto ambiental ao meio ambiente aqui, aos recursos naturais aqui do município. Bom, então já vamos adentrando um pouco na unidade de estudo, né, que é a Bacia Hidrográfica do São Marcos. A Bacia Hidrográfica do São Marcos é uma bacia de quarta ordem, ela é uma bacia de quinta ordem, e dentro do São Marcos a gente tem a Bacia Hidrográfica do Rio Samambaia, que é essa bacia apresentada na ilustração. Ela tem aproximadamente 87 mil hectares, né, e ela tem uma alta densidade de usuários que utilizam de agricultura irrigada por meio de pivôs centrais. Aqui na imagem a gente pode ver todos esses pontinhos azuis são equipamentos de pivô central que são utilizados. A área verde são áreas de reserva, né? E a de verde mais clara são as áreas de sequeiro, as áreas de agricultura consolidada. Não sei se eu vou conseguir mostrar a setinha para vocês, mas o Ribeirão Moreira é esse aqui de baixo, a bacia do Ribeirão Moreira, que é uma das bacias em estudo. Ela tem uma extensão bem grande também. E do Arrasta-Burro é esse cruzamento aqui, é onde que a gente tem maior inserção de equipamentos de pivô central em comparação com o Moreira, aqui de baixo, que a gente tem menos. Então, a pergunta central do trabalho seria possível, então, a gente conseguir desenvolver um planejamento de longo prazo, buscando a erradicação da fome, utilizando da agricultura irrigada, sem impactar os recursos hídricos naturais dessas áreas e tornando a agricultura sustentável? Bom, como objetivo geral, então, né, do meu trabalho, eu vou analisar o estado de conservação dos recursos hídricos,
o uso e ocupação do solo, do Ribeirão Moreira e do córrego do Cupim, que a gente vai ter uma alteração aí que é para o da Arrasta Burro, vou explicar depois para vocês, e a sua influência na bacia hidrográfica do rio Samambaia, localizado em Cristalina, Goiás. Bom, a caracterização de estudo da área, né? O município de Cristalina, como eu falei, ele é um município hoje conhecido pela sua alta tecnologia de agricultura, né? É um dos municípios do estado de Goiás com maior produção. Antigamente, ele tem esse nome Cristalina porque eram realizadas muitas minerações, né? Para tirar o cristal, ele era conhecido por isso. E a partir de 1950, quando começou a construção de Brasília, o olhar se voltou para o centro-oeste, para os municípios em torno da capital. Então, começaram a ter alguns programas de fomento para o centro-oeste, né, para o Cerrado, com o intuito de começar uma agricultura aqui no município, nessas áreas ao redor do Distrito Federal. Então, houve, né, uma consolidação da agricultura da região, principalmente pelo grande quantidade de água, né, de recursos hídricos, pelo solo da região, que é considerado um solo propício para a agricultura, e também pelo relevo, que é praticamente todo plano. Então, hoje, a bacia hidrográfica do São Marcos é uma bacia que a gente já tem alguns conflitos, né? É uma bacia de 11.950 quilômetros quadrados, é a principal bacia conhecida aqui na região. A gente já tem conflitos entre os irrigantes e entre o setor hidrelétrico, após a construção de uma usina, a Batalha. É considerada pelos comitês de bacia o segundo maior conflito de uso d'água existentes no país, né? Só perdendo entre o conflito de São Paulo e Rio de Janeiro. E dentro do São Marcos, né, a gente tem a bacia hidrográfica do Rio Samambaia, como eu falei anteriormente, com 87.903 hectares, que é a bacia hidrográfica do município, né, presente no município, que tem o maior número de equipamentos de pivô central implantados. Então, nós vamos estudar essas duas bacias, o Ribeirão Moreira e o córrego Arrasta Burro, que o córrego Cupim está dentro do Arrasta Burro, então ficaria melhor a gente estudar essas subbacias do que somente um córrego, por isso que teve essa pequena mudança. Então, a gente vai estudar essas duas subbacias dentro da Samambaia, para conseguir entender qual que é a influência dessas bacias e comparar uma bacia com maior uso para agricultura irrigada, né, com uso de equipamento de pivô central, e uma com um menor uso para agricultura irrigada. Bom, então, quais são os materiais e métodos que nós vamos usar para o trabalho, né? Primeiro, nós vamos fazer um panorama da conservação do ambiente. Vamos usar, para esse ponto, o protocolo de avaliação rápida, né, o PAR, desenvolvido pelo Calixto em 2002, e eu puxei para o trabalho para a Via, que é uma atualização do PAR, feito por Pinheiro em 2007, com atribuições voltadas para o Centro-Oeste. Então, é uma aplicação mais interessante, visto que a nossa área é no Centro-Oeste. Eu determinei 9 pontos distribuídos, serão 4 no Moreira, 4 no Arrasta Burro, e um ponto de interseção dos dois, para a gente ver como é que está. A gente vai fazer, então, essa avaliação qualitativa dos aspectos naturais. Vamos atribuir 3 níveis de peso a cada um dos 18 parâmetros, né, do PAR. Então, nota 0 para os ambientes impactados, 3 para os ambientes alterados e 5 para os ambientes considerados naturais. Então, a gente vai ter a somatória desses pesos, nesses parâmetros, e poderemos, então, atribuir, né, notas, e no final, com essa somatória, vamos ter ou ambientes naturais ou ambientes alterados e ambientes impactados. Também dentro de 0 a 40, a somatória vai ser ambientes impactados, 41 a 60 ambientes alterados e 61 a 100 ambientes considerados naturais. Vou realizar esse protocolo na época de chuva e na época de seca. Na época de chuva agora em novembro e a época de seca em março. E junto com o PAR eu também já vou executar a coleta para realizar o índice de qualidade de água, né? O índice de qualidade de água observa 9 parâmetros, né? Entre eles a temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido, a DBO, né?
coliformes, termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez. Então, tem um modelo matemático que a gente coloca, tem todos os pesos para cada um desses parâmetros e vai me entregar o índice de qualidade de água. Também vou fazer no período chuvoso e seco, na mesma época, nos mesmos dias que eu realizar o protocolo de avaliação rápida. E além da avaliação da conservação e da qualidade de água, eu vou desenvolver um mapa de uso e ocupação do solo para essas duas bacias. Vou utilizar como base o mapa Biomas Brasil e vou usar também as ferramentas presentes no ArcGIS. Então, a gente vai ter tudo isso e provavelmente no final, uma ideia é conseguir plotar todos esses dados de conservação e qualidade de água também em um mapa para ter aquelas ondas para a gente entender melhor aonde que está mais conservado, menos conservado e a qualidade de água e como é que esses dois índices podem ajudar a gente a entender essa bacia. Bom, aqui eu coloquei uma imagem dos pontos, né? Então, aqui embaixo a Moreira, o Ribeirão Moreira, são esses 4 pontos. Aqui em cima o córrego Arrasta-Burro, são esses 4 pontos. E aqui no final vai ser o ponto 9, que é a intersecção dos 2 afluentes. É uma área bem extensa. Bom, como resultados de discussão, né, eu não tenho resultados propriamente ditos, porque ainda não comecei a fazer o campo, mas o campo começa agora em novembro de 2022. Mas já pela uma comparação de mais satélites, que eu já comecei a fazer o mapa de uso e ocupação, a gente pode dar uma interpretada no estado de conservação. E dá para ter uma ideia de que realmente o córrego Arrasta-Burro, onde que tem maior implantação, né, maior instalação desses equipamentos de irrigação de pivô central, realmente a gente tem áreas de preservação em número menor, né? Áreas de APP não na sua metragem estabelecida por legislação, então a gente consegue já ver algumas alterações. Além disso, o córrego Arrasta-Burro, o bacia do córrego Arrasta-Burro, possui muitos barramentos para utilização de água nesses equipamentos de pivô. Então, a gente vê também que está tendo uma alteração de ambientes lóticos para lênticos, e isso também pode afetar, né, na qualidade de água. É uma hipótese também que já está sendo levantada. E o Ribeirão Moreira, ele possui a menor presença de equipamentos de pivô central. Então, pelas imagens satélite, né, pelas imagens de uso e ocupação do mapa Biomas, a gente consegue ver que realmente tem a maior presença de áreas de preservação ambiental, APPs, reservas. Então, eu acredito que o par vai dar bem diferente aí dos ambientes naturais impactados entre esses 2 córregos. Eu acho que vai dar um resultado legal para a gente até comparar. Bom, já finalizando, né, os agradecimentos, a gente agradece o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior, a CAPES, também o mestrado profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Profiágua, e o projeto CAPES-ANA, de número 2717-2015, pelo apoio técnico e científico aportado até o momento. E aqui algumas referências que eu usei para a apresentação. Acho que é isso. Obrigado, Gabriela. 13 minutos também, todo mundo dentro do tempo. No final você começou até a falar um pouco mais rápido aí. Mas tudo bem. Professora Juliane, fique à vontade. Oi, Gabriela. Olá. Gabriela, você foi muito clara, tanto na sua apresentação quanto no seu trabalho, tá? Você deixou muito claro de onde você está saindo e onde você quer chegar, uma vez que você ainda não tem os resultados, né? Uhum. Então, essa parte, você está no primeiro ano do... Não, eu já finalizei, já vou para a qualificação até final do ano, se tudo der certo. Ah, tá. Então, você vai fazer agora em novembro, vai ter muitos dados aí para apresentar. E é muito importante, né, para os outros também que estão aqui, essa parte que deixa clara essa pergunta, né, a pergunta de pesquisa, com certeza vocês fizeram metodologia, né, já viram isso. Então, essa pergunta de pesquisa que deixa, assim,
qual é e depois colocar o objetivo, né? Surgindo daí, porque é uma hipótese, né? Você ainda não tem um resultado. E aqui no trabalho mesmo, né? Você não tem o resultado, mas tem as perspectivas, né? Os resultados esperados, que é o que a gente, quando escreve um projeto, a gente tem isso, né? Então, eu achei que a sua... Na verdade, eu não tive dúvidas, porque não tem uns resultados para a gente, né, debater, mas eu achei muito, muito claro e muito objetiva o porquê que você está fazendo isso, né? Você é da cidade, né? Sim. Agora estamos em Goiás, e realmente as cidades de Goiás, né, precisa bastante dessa visão, né? Tem vários pontos muito produtivos, né? Não só Goiás, lógico. Mas eu já morei numa cidade de Goiás, eu vejo quanto tem a produção, né? A gente aqui não vê tanto onde nós moramos aqui. Então, é importante ter essa conscientização, e depois disso, né, todas essas análises, principalmente desse conflito que você citou aí, né, que você possa expor esse trabalho, né, levar o conhecimento das pessoas né, fazer uma divulgação de tudo que foi obtido, para que, né, isso serve, né, para todos ali falaram que vai fazer. Não só o produto que o Profiágua, né, que vocês têm, porque é um mestrado profissional, mas também pensar nessa parte de comunidade, de sociedade, né, de levar conhecimento de tudo isso, de valorizar o que a gente faz aqui faz em todas as universidades, né, e valorizar e devolver para a sociedade. Então, desejo boa sorte para você e que você consiga alcançar aí os seus objetivos. Obrigada, professora. Realmente, como a gente tem que entregar um produto no final, né? Aí a ideia é fazer uma cartilha justamente de quais são as práticas conservacionistas, qual que a gente acha que é importante os produtores observarem dentro, né, dessas bacias, e também fazer essa plotagem dos dados, tanto de conservação e índice de qualidade da água, para ver quais são as zonas que têm, né, ambientes mais impactados, e até nisso conseguir trabalhar, né, para uma recuperação dos ambientes que estão considerados mais impactados e uma preservação para os que estão considerados mais naturais. Aí é bom para os produtores, é bom para a Secretaria do Meio Ambiente, que é onde eu trabalho, então acho que vai ser um material importante para a gente ter aí para gestão dos recursos hídricos aqui no município. Parabéns, Gabriela. Muito bom, muito bem apresentado. Nervosa. Normal, né? Eu falo assim, todo mundo que está sendo avaliado, não é impossível não ficar nervoso, né? Tá, estamos tentando deixar um ambiente aqui bem de conversa e não de avaliação. Mas foi muito bem sua apresentação, seu trabalho está bem escrito, tá? Dentro da linha do programa, do Profiágua, está dentro da linha, tá? Não foge. Eu ia falar da cartilha para você também, falei, pô, aí cabe uma cartilha, seria bem interessante uma cartilha, né, de comunicação, né, para todos, né, não só para os produtores, né, para a comunidade em si, né. Acredita-se, né, que a ocupação do solo, né, vai causar alguma mudança nas características, né, da água, tá? Mas às vezes, quando se for avaliar na qualidade, tá, pode ser boa. Mas foque sempre na mudança das características, porque pode estar dentro das condições, né, estabelecidas, né, que rege a CONAMA, no caso. Mas uma alteração nas características da água, como você falou no lótico pulêntico, né, ali agora, de certa forma, causa algum prejuízo para a biota, tá, aquática, certo? Ele era acostumado com um pH X, o pH diminuiu um pouco, com oxigênio 80%, foi para 50%, tá, a qualidade, tá, mas a biota é desde os micro-organismos até os organismos maiores, né, isso causa alguma alteração ecológica, né, então às vezes você vai ver a qualidade boa, mas características de água mudou, tá, aí você pode também abordar a discussão em cima disso, tá, das características, tá, físico-químicas, a alteração, tá, do que você for trabalhar, tá, o que você supôs aqui no trabalho seu.
E correr, né, Gabriela? Correr que o tempo tá aí. Você tem que qualificar Sim. agora até novembro, não é? Algo assim? Até dezembro, Até dezembro. Tem que qualificar aí, o prazo tá te apertando Boa aí. festa. Boa sorte, tá? Boa sorte. Obrigada. Acho que a Gabriela foi a última, né? Acho que aqui nós encerramos, então, o evento, a atividade em si, né? De apresentação.